E agora, o sexto vídeo sobre o nosso livro Poder Oculto da Amabilidade. Continuando aqui na página 34. Um motivo sobrenatural aumenta os benefícios da abnegação. Para ser justo consigo mesmo, você deve ficar atento e, do ponto de vista humano, ser prático ao lidar com seus semelhantes. No plano meramente natural, você obtém um benefício pessoal através do bem que faz aos outros. Seus benefícios serão ainda maiores se você souber elevar essas tendências naturais para o plano sobrenatural. E aqui, mais uma vez, essa transformação do ordinário em extraordinário. Essa transformação da naturalidade em algo sobrenatural. Algo que não vem necessariamente de nós, mas que é essa prova do amor ao próximo. Essa oportunidade de ser esse pedacinho de Deus na vida de outra pessoa. O egoísmo, com frequência, obscurece a visão e encolhe a mão na hora de praticar a amabilidade. Então, ao mesmo tempo que às vezes a gente quer ajudar, parece que a gente está tentando minimizar a ajuda. Não, eu vou ajudar, mas não tanto. Eu vou dar, mas não tanto. Eu vou amar, mas eu não posso amar tanto. E aí começam até aqueles joguinhos, né, em relacionamentos e tudo. Então, isso é muito prejudicial. Não, será que tem amor? Onde há joguinhos, onde há essa pequenez no dar, no amar, no servir? Dedicar uma palavra ou um ato amável a alguém é como acender a vela desta pessoa com a sua própria vela. Essa não perde nada de seu brilho, com o brilho que o outro ganha. Então, veja, como se nós fôssemos uma vela. E todo o amor, todo o conhecimento, tudo aquilo que eu sou, tudo que eu tenho, está a serviço do outro. E com a luz da minha vela, eu acendo a vela de outra pessoa. Eu acendo aquela chama de amor verdadeira. Eu acendo a real importância de uma pessoa. Quantas pessoas hoje não se sentem importantes para ninguém? Não se sentem necessárias na engrenagem da vida, da sua própria casa. Então, eu tenho essa oportunidade de, com a minha vela, com um pouquinho que eu tenho, acender a vela do outro. E aquilo não vai diminuir a minha chama, muito pelo contrário, né? Então, assim, eu vou doar aquele fogo com muito amor, com muita tranquilidade, com muita caridade de fato, sem esperar nada em troca. E aquilo não vai ser tirado de mim como algo que vai me fazer falta, muito pelo contrário. Aquilo vai levar o que eu dei adiante, vai ampliar aquilo que eu dei. Por quê? Se eu estou numa sala escura, sem energia, e eu tenho uma única vela, ela ilumina um pouquinho. Se eu tenho duas, ela ilumina muito mais. Então, quanto mais velas eu conseguir acender com o meu conhecimento, com o meu serviço, com a minha doação, quanto mais eu vou conseguir iluminar esse cômodo. E existe alguma utilidade da vela se eu deixo ela guardada? Se eu compro uma vela e eu a deixo guardada, ela não está sendo útil. Então, uma vela é como nós. Só somos úteis à medida que nos desgastamos, à medida que queimamos, à medida que iluminamos. Porque não é possível que uma vela ilumine sem se gastar. E quando a gente pensa assim, pode parecer tão ruim, né? Pode parecer tão injusto. Poxa,
eu tenho que me gastar, eu tenho que queimar, eu tenho que diminuir. E é realmente por isso que é só olhando para cima, é só tentando olhar para Deus, olhar para o transcendente, olhar para algo que está realmente muito acima de mim, muito além da minha capacidade, é que eu consigo fazer isto. Porque se eu estiver olhando só para mim, só pensando em me poupar, em me economizar, mas eu não preciso fazer isso. Mas tal pessoa não merece. Mais e mais. Bom, uma vela só ilumina, ela só aquece enquanto ela se desgasta. E isso é lindíssimo, isso é belíssimo. E nós também. Muitas pessoas na terapia encontram. O que que você encontrou na terapia? Que eu aprendi a me amar mais, a me colocar em primeiro lugar, a me valorizar mais. Só que quanto mais eu olho para dentro de mim, mais vazio eu encontro. A resposta da minha vida, ela não está aqui. Ela está fora de mim. A resposta da minha vida, ela está nessa doação, nesse poder da amabilidade. E não é por acaso que está lá na Bíblia, como eu disse no vídeo anterior. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Então, essa mesma rigidez que tem essa nossa vida, essa dureza, ela se dobra diante de um coração amável. Ela se dobra diante de alguém disposto a se queimar, a se desgastar, a se doar e a propagar esse amor que tem dentro de si. Seja ele em forma de conhecimento, seja ele em forma de acolhimento, seja ele em forma de serviço. Então, eu vejo com muita frequência as pessoas, depois do discurso de me valorizar mais, me amar mais, me colocar em primeiro lugar, me poupar mais, aumentar ainda mais o vazio, aumentar ainda mais a ansiedade. Por quê? Porque eu estou olhando para o lugar errado. Não é nesse poupar desordenado que está o sentido da minha vida. Não é aqui que está o meu preenchimento. Porque eu estou negando o que eu nasci para ser, como uma vela que nunca é queimada. Eu estou negando a minha essência. Eu estou negando aquilo que eu faria com mais perfeição, que é viver a minha vida em prol do outro. A caridade, ela deve ser sincera e simpática, pois a maneira de dar vale mais do que a própria dádiva. Então, não é nem tanto o que eu dou em quantidade, mas é o que eu dou em qualidade, de uma maneira amável e de fato simpática. Feliz por estar ali e esquecer totalmente o quanto eu me desgastei, mas perceber o quanto o meu desgaste acrescentou no outro. Porque isso vai trazer para mim um preenchimento de que tudo aquilo valeu a pena. A tendência ao egocentrismo é forte na maioria das pessoas. É por isso que São Francisco de Sales afirma: nosso principal esforço deve ser o de conquistar a nós mesmos, tornando-nos cada dia mais perfeitos nesta prática. É particularmente necessário que nós empenhemos-nos em sair vitoriosos nas pequenas tentações de arrogância, suspeita, ciúme, indolência e vaidade. Então, aqui, essa conquista de nós é justamente esse olhar para mim, mas não exageradamente, mas olhar para quando eu estou sendo egoísta, quando eu estou tentando me poupar, quando eu estou tentando não me gastar, ou quando eu estou tentando diminuir a luz que eu recebi, para que essa luz fique guardada só para mim e não ilumine outras pessoas. Então, eu preciso conquistar a mim mesmo, entender a mim mesma, contra o que eu estou lutando, qual é o meu maior desafio, qual é a minha maior dificuldade.
É a avareza? É a soberba? É a gula? É a vaidade? O que está tirando de mim a oportunidade de dar ao outro? O que está me centrando em mim mesma e tirando esse olhar para o outro? Livre-se do pessimismo obsessivo. Pare de ruminar mágoas e aparentes injustiças. Então, muitas vezes, as coisas que acontecem e elas têm esse tamanho gigante, né? Uma mágoa, uma injustiça, aquilo só pode ser dado por mim mesmo. Às vezes a situação é ruim, ok, é ruim. Mas existe alguém que já passou por uma situação parecida e que não levou tão a mal assim, como eu talvez esteja levando? Que não ficou tão ofendido assim? Eu tenho certeza que existe. Então, se existe, existe pelo menos uma outra medida, mais leve, de que não é necessariamente uma injustiça comigo, uma injustiça absurda e enorme, que alguém algum dia me cause uma possível mágoa ou uma aparente injustiça. Porque, veja, nem todas as pessoas têm a medida da justiça. O que é meu de direito? Será que a injustiça que eu percebi é uma injustiça de fato? Porque a justiça não é igualdade e a igualdade é injusta. Porque a cada um é devido algo. Existe uma medida dessa justiça. E será que o que eu percebi como injustiça é real? Talvez sim, talvez não. Mas a partir daquele ato, a forma como eu escolho também enxergar, viver, encarar, como aquilo fica gravado em mim, é minha responsabilidade. Às vezes, muitas vezes, na verdade, a dor ela não é opcional, mas o sofrimento, essa ruminação, essa escolha por ampliar esta dor é opcional. E eu posso escolher, sim, porque a caneta da minha vida está na minha mão. E se eu fico ruminando muito, se eu fico muito preso às mágoas e à injustiça, é como se eu estivesse pegando a caneta da minha vida, que escreve a minha vida, e eu desse na mão de outra pessoa. Por quê? Porque o ato daquela pessoa é que está ditando a forma como eu vivo. Isso é muito sério, porque no fim da vida isso vai tirar aquele sentido de que, eu vivi a minha vida, eu fiz as minhas escolhas. Não, eu terceirizei a minha vida. Eu culpei as pessoas. Eu terceirizei a minha responsabilidade. E isso é muito grave, muito triste, né? E no fim, tira de nós aquele sentimento de que, poxa, minha vida valeu a pena, porque fui eu que escrevi a minha história. Se você estiver demasiadamente centrado em si mesmo, sua vida será plana e vazia. São Pedro expressa com estas palavras: por esses motivos, esforçai-vos quanto possível por unir a vossa fé à virtude, a virtude à ciência, a ciência à temperança, a temperança à paciência, a paciência à piedade, a piedade ao amor fraterno e ao amor fraterno à caridade. E São Paulo diz: eu vos exorto, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, a oferecerdes vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. É este o vosso culto espiritual. Assim, todas as suas tarefas, mesmo as mais comuns, podem ser transformadas como a água de Caná no vinho do sacrifício. E tem uma coisa muito interessante sobre essa passagem de Caná. Primeiro que ela é, para mim, especialíssima. Foi o evangelho do meu casamento. E o padre, na homilia, ele me lembrou, né? Ele nos deu uma catequese mesmo, explicando até sobre a simbologia numérica das talhas, porque eram 6 talhas.
E nós sabemos que o número da perfeição é o 7. Então, a sétima talha era o próprio Cristo. E aí, veja, como, mais uma vez, esse transformar-se da água em vinho, que muitas vezes é quando alguém fala assim, ah, tal pessoa melhorou demais, né? Mudou da água para o vinho. E essa transformação, ela só pode ser vista pelo derramamento da graça. Então, tudo em nós, tudo de bom que há em nós, é derramado por Deus. Essa água em nós que se torna vinho é um derramamento da graça. E é a sétima talha, que muitas vezes falta na nossa vida em tantos momentos. E esse transformar-se é tão bonito porque o vinho, ele ainda simboliza o sacrifício. Ele simboliza o sangue. E é só diante do sacrifício, muitas vezes, que essa graça é derramada. Então, tantas vezes a gente é convidado a pedir, pedir, pedir e esperar. A espera também é um sacrifício muito grande. Mas, de acordo com a nossa dedicação, com a nossa espera, Deus muitas vezes só está esperando um sacrifício seu, um sacrifício meu, para derramar essa graça e nos fazer um vinho novo, transformar a nossa água em vinho e o melhor vinho, porque este vinho que foi guardado talvez para o final, para depois da sua luta, para depois da sua batalha, para depois de toda a dificuldade, ele é o melhor vinho, como é dito no Evangelho. Então, eu fico por aqui neste vídeo. Se você gostou, compartilhe, curta, siga para mais vídeos. Vou continuar neste livro ainda e nós nos vemos muito em breve.